Olá, vocês já ouviram falar em infodemia? Junto com a pandemia, a gente tem vivido uma crise de direitos digitais e que se mostra no bombardeamento de fake news, na tirada do ar de sites importantes, né, na manipulação de dados governamentais a respeito de mortos, quais foram o número de doentes, né? E como que a gente lida com isso, né? Uma das opções é o que a gente traz num artigo acadêmico que foi publicada nessa revista Direitos Fundamentais de Justiça e pode ser acessado gratuitamente online nesse link aqui que eu coloquei para vocês. Tá? Então, o propósito desse vídeo é trazer um resumo desse artigo, né, e traduzir para o português, porque o artigo está em espanhol, as principais ideias. Né? Então, para lidar com a infodemia, seria necessário o catálogo de dados abertos, né, a criação desse catálogo de dados, né, para permitir o uso dessas informações de uma maneira ética e democrática. Né? Quem somos nós? É uma equipe da University College London, eu do Direito, o Adriano da Economia e da Ciência da Computação e o Henry da área de Filosofia e Ciência da Computação também. A gente analisou o caso brasileiro, né, alguns aplicativos, algumas especificidades, né, que o Brasil traz, né, por um período curto de tempo, e a gente viu que tem várias formas de coleta de dados, né, sendo feitas, várias formas de monitoramento, né, úteis, claro, para a coibição dos efeitos da pandemia, mas que podem ser um problema, né? E que há também uma parceria de empresas e governos, né? Empresas de telecomunicação e governos, assim como também há no resto do mundo, né? Mas o artigo faz um recorte especificamente no caso brasileiro e traz essa evidência de que é fundamental dados abertos e transparência para que esses dados tragam os efeitos necessários. Por quê? Porque a gente precisa necessariamente responder essas questões. Quais são os dados que estão sendo utilizados? Como eles estão sendo coletados? Né? Quão seguros eles estão? Por quanto tempo eles vão ser mantidos? Né? Se há transparência ou não da forma como eles estão sendo obtidos e processados, né? Se eles estão sendo compartilhados ou reutilizados e por quem, né, no caso positivo, né? E a grande questão, como eu responsabilizo pelo uso devido, né? É claro que os governos podem e devem utilizar os dados digitais para combate à pandemia, porém, isso não é uma desculpa para que haja violação de direitos, né? Que haja um autoritarismo e que ferramentas sejam colocadas em vigor sem nenhum tipo de questionamento e que, inclusive, não possam nem ser revertidas depois. Pelo contrário, e essa forma de utilização tecnológica tem que seguir a ética e a garantia dos direitos e a abertura dos dados com as necessárias verificações e responsabilização pelos usos indevidos, é uma das formas que a gente vê que o catálogo de dados abertos pode contribuir para a sociedade, além de possibilitar que haja usos criativos, né? Esses dados estando abertos podem ser utilizados por ONGs, por institutos e processados das maneiras mais criativas de combate a esse problema que é coletivo, né? Bom, o desafio basicamente é que a gente tem ganhos tecnológicos sim, porém uma ameaça de direitos digitais. E como que a gente faz com que isso seja equilibrado? Né? Como que a gente traz esse tipo de justiça para a nossa realidade? Né? A proposta do artigo é que haja essa abertura dos dados. E o que são dados abertos? Né? São os dados que qualquer um pode utilizar imediatamente, sem necessidade de exigências específicas, né? E isso contribui para a fiscalização, para a transparência, para a participação de diversos agentes, para a melhoria dos serviços públicos, né?
atende às exigências legais, porque no Brasil, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho que é obrigação legal, e também permite a cocriação de conteúdos, que são importantes. Mas veja, não é sempre, não é automática, né, essa abertura de dados. Elas pode ser feita em níveis, né? Essas estrelinhas aqui embaixo são os níveis, né, as estrelas de Lee. Então veja, um site pode ter informações abertas, mas não totalmente aberta. Ela pode estar um PDF lá fechado que a gente não consegue fazer nenhum Excel dessas informações com muito fazer uma leitura por meio de algoritmos, né? Então, isso mitiga a possibilidade de efetiva utilização desses dados. E veja, o processo de abertura é um processo que deve ser feito de uma maneira uniforme, constante, pensada, né? Basicamente, essa tabela aqui mostra para vocês que tem que se pensar para que eu quero, né? Como, qual o resultado e para qual público eu preciso disponibilizar isso, né? Então eu tenho que identificar a demanda, eu tenho que trazer uma análise do que é que eu tenho de informação, né? Se essa informação está ou não, quais são as informações que vão ser disponibilizadas primeiro, né? Se ela está ou não em formato possível, tem que ser feito algum tipo de tratamento, como a anonimização de alguns dados pessoais, né? Se eu preciso converter o formato que eu tenho para um formato que possa ser aberto, né? Qual tipo de licença eu vou atribuir para esse uso, se vai ser totalmente aberto, em qual plataforma eu vou disponibilizar isso, né? E tem que ser verificado que há, na verdade, um ecossistema desses dados abertos, não é só um público, a gente tem que pensar, não, é uma responsabilidade do governo, é uma aplicação, né, que tem que ser feita pelo governo, disponibilizar os dados públicos, não só, né, a gente faz parte de um ecossistema de produção, consumo e leituras desses dados, né? Então, na verdade, os produtores podem ser, claro, os governos, né? Mas também as empresas, a academia, a sociedade civil, né? Que produz esses dados e que podem ser depois utilizadas pelos intermediários, né, aqueles que armazenam, transformam, e em alguns casos também atualizam e analisam os dados, né, gerados, né, esses serviços dentro das áreas ou comercialmente, né, das áreas públicas ou comercialmente, né, ONGs, né. E também tem os habilitadores que capacitam, né, os usuários, dão um treinamento, facilitam que haja um trabalho com esses dados, que haja uma leitura, elaboração de relatórios, né, que possam criar esses espaços de interação, né, hackathons, diversos instrumentos nesse sentido, né? Também os infomediários, que são aqueles que transformam os dados de maneira consumível. Então, você fazendo esse artigo que a gente fez, a gente é um infomediário, a gente traz uma leitura, né, sobre isso e facilita com que os consumidores finais desses dados façam uma leitura e entendam a realidade de acordo com aqueles estudos, aqueles relatores, etc. Né? E no Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma obrigatoriedade da abertura de dados, né, trazida pela Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, e uma ponderação trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, basicamente, todos os dados públicos no Brasil têm que ser divulgados em 24 horas. A publicidade é a regra, né? O que for de interesse público e for produzido ou mantido por entidades públicas deve estar disponibilizado em formato aberto, né? Claro que não na quinta estrela, pode ser na primeira estrela, mas tem que ser dado aberto, né? E as outras informações têm que estar disponíveis também, mas por meio de pedido de acesso à informação. Não é automaticamente aberto, mas deve ser aberto, trazida, né, essa informação, se pedido, né? E os dados pessoais e sensíveis, né, para proteção de saúde podem ser coletados e utilizados, mas não podem ser divulgados, compartilhados, etc. Né? E voltando aqui às estrelas de Lee, né? Nem todas as estrelas de Lee são alcançadas no caso brasileiro. A gente já tem um grande passo de trazer essa obrigatoriedade, mas
existe um grande desafio, né? Primeiro, o volume grande de informações, né? O detalhamento, as nomenclaturas, as complexidades desses dados, né? Ficam com informações apenas uns números, tabelas que não que podem não ser especificamente de utilização nesse determinado momento. Deixa eu só terminar aqui, meu amor. Deixa eu só terminar, falta um pouquinho. A ideia central do artigo, então, é que o catálogo de dados abertos, né, com relação às informações do Covid, possa contribuir para que esse uso de informações seja de alta qualidade, que haja uma construção de cultura organizacional de transparência, né, e crie uma demanda de usos criativos por esses dados, né. Então, os dados já estão coletados, né? Já estão sendo coletados. Essa é a realidade, né? O que o catálogo propõe é que eles deixem de ser propriedade privada de uma instituição, né, ou de um governo, né, especificamente, e passem a ser informações públicas de uso gratuito, claro que em conformidade com as regras, né, com os valores éticos e com as tecnologias disponíveis, né? A democratização da informação especificamente, né? E isso é uma oportunidade, né, de trazer essas informações, de fazer com que essas informações sejam menos suscetíveis às vontades particulares de um grupo, de um determinado governo especificamente, né, e que os dados sejam tragam benefícios, né, para a sociedade com relação a isso. Então, basicamente, esse ganho social que a gente tem com a produção desses dados abertos, né? E, claro, coibir essa infodemia. Essa é a proposta que a gente trouxe neste artigo.